continuando aí nossos estudos, não adianta estudar só na videoaula, tem que batalhar aí sozinho. Essa videoaula é muito legal porque é exercício com gráfico que você olha na internet, em revistas, em jornais. Observe o gráfico a seguir e responda as questões. Aqui tem o esboço do gráfico, importante é você ler o título do gráfico, tá? Relação entre o número de médicos e o número de habitantes de vários países. Tá vendo aqui, ó, Brasil, Japão, Estados Unidos e França. Aqui o número de habitantes para cada médico no Brasil é 555, no Japão 476, nos Estados Unidos 416 e na França 312. Aí vem as perguntinhas. No Brasil, quantos médicos corresponderiam a 27.500 habitantes? Se aqui eu tenho 555 médicos para um habitante, se eu tiver 27.500 habitantes, aí eu vou fazer uma continha. Qual é a conta que você vai fazer? 27.750 divididos por 555. Eu ia precisar de 50 médicos, se eu aumentasse esse meu número, tá? Isso aqui eu tiro do meu gráfico, ok? Resposta: quantos médicos corresponderiam a 27.500 habitantes? Corresponderiam, terão 50 médicos, porque isso aqui é para cada um médico, eu tenho 555 habitantes. Qual país oferece a melhor relação entre o número de médicos e o número de habitantes? Quanto menos habitantes eu tiver para um médico atender, melhor, né? Aqui no Brasil são 555 habitantes, é muito habitante. Então aqui seria na França. Porque você tem quantos habitantes? 312. Aí você pode fazer outras perguntas, né? No Japão, quantos tem? 476 habitantes. Pede para botar em ordem crescente. E aí você vai aprendendo a ler os gráficos, ok? Agora, o gráfico abaixo mostra o Produto Interno Bruto, PIB, de grandes potências mundiais em 2012. As maiores economias, PIB. Esse é o título do gráfico. É importante você ler o título do gráfico para você saber do que se trata. E outra coisa, 7,7 não é 7,7 simplesmente. É 7,7 o quê? Trilhões de dólares. 6,1 o quê? Trilhões de dólares. Os Estados Unidos, ó, 15,5 trilhões de dólares. Por isso está escrito aqui. Ninguém vai ficar representando trilhões, tá? Ele representou só o número e você já sabe que tudo que você for usar é em trilhões de dólares. Agora vamos às perguntas. Qual é o país que apresenta o maior PIB em trilhões de dólares? É muito fácil, né? É só o que vai ter a maior barrinha. 15,5 é os Estados Unidos. Se não precisasse fazer conta nenhuma e não tivesse os números, daria para saber do mesmo jeito, né? O que vai ter a barrinha maior é o que tem o maior PIB em trilhões de dólares. Resposta: Estados Unidos. Agora aqui, a letra B já tem conta, então você precisaria dos números, né? Quantas vezes, aproximadamente, o PIB dos Estados Unidos foi superior ao PIB da França? Vai ter que ser um valor aproximado, até porque aqui está tudo com vírgula, né? Olhando para lá, como é que você fez? Estados Unidos, 15,5. Vamos aproximar para 15. E França, 2,9. A gente aproxima para 2,9, a gente aproxima para 3. 3 para 15, quanto é? 15 divididos por 5, 3. Então, os Estados Unidos foi superior em quanto? 5 vezes, né, a França. Pelo desenho só não daria para você ver que seria 5 vezes. Precisávamos do número. Mas se eu quiser saber quem é o maior e quem é o menor, não precisa do número. Só pelo gráfico de barras a gente já sabe. Mas aqui, para saber o número, eu preciso dos valores no gráfico. Então aqui são 5 vezes, porque é aproximadamente 3, e aqui a gente aproxima para 5, para 15. 3 vezes 5, 15. Aumenta 15 vezes. Tudo bem? Agora o outro gráfico. O gráfico a seguir apresenta a variação do nível de emprego em uma grande indústria nos meses de janeiro a junho.
emprego, né? Emprego, desemprego, contratação, demissão. Então é uma coisa importante, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Vermelhinho representam as demissões, tá vendo? Ó, janeiro, fevereiro e março, maio e junho tiveram demissões. Abril, aumentaram as contratações. Vamos às perguntas. Dentre os meses que tiveram demissões, são esses aqui em vermelhinho, né? Demissão, vermelho, quando o aluno tira a nota vermelha. Qual foi o mês que apresentou a menor queda no nível de emprego? O que tem barrinha menor. Maio, 377, tá vendo? O maior seria janeiro, só para ilustrar. Então, dentre os meses que tiveram demissões, qual foi o mês que apresentou a menor queda? Resposta, maio. Leitura de gráfico. É assim que caem questões no Enem, tá? Eles botam um gráfico e pedem para você ler e você responder. Você já está se acostumando. Qual foi o mês que teve 2.223 demissões? Aí você vai olhar aqui no gráfico os numerozinhos. 2.223, junho. Resposta, junho. Ok? Fácil, né? Agora o número 4. Calorias, né? Uma palavra que não sai da moda. Vou perder 10 calorias, 100 calorias, 1000 calorias. Esporte, uma coisa que todo mundo gosta de fazer. No gráfico abaixo está indicada a quantidade de calorias queimadas na prática de alguns esportes durante 1 hora. Olha o título do gráfico, é importante. Quantidade de calorias queimadas. Futebol, surf, tênis, vôlei e basquete. Aqui são os esportes e aqui a quantidade de calorias que você queima fazendo esporte. Futebol, 700, surf, 210, tênis, 520, vôlei 390 e basquete 560. Dê uma olhada no gráfico, vamos para as perguntas. Então, a primeira pergunta. Qual é o esporte que apresenta a maior quantidade de calorias queimadas? Olhando aqui, o maior, 700. Resposta, futebol. Esse aí é muito fácil. Se fosse o menor, 210 seria o surf. Só para ilustrar. Qual é a diferença entre a quantidade de calorias queimadas entre o basquete e o surf? Esse aqui já tem uma continha para fazer, né? Basquete, 560. Surf, 210. Se está pedindo diferença, só fazer uma continha de menos. 560 menos 210, que é igual a 350 calorias, certo? Resposta, a diferença é de 350 calorias, ok? Qual é o total de calorias queimadas por todos os esportes do gráfico? Um outro tipo de questão que pode cair. O que você vai fazer? Se ele quer todos os esportes, você vai somar todos os valores que aparecem. 700 mais 210 mais 520 mais 390 mais 560. Fez a continha? Quanto você achou? 2.380 calorias. Acertou? Esse tipo de exercício o aluno gosta muito, ele acha fácil. O total de calorias é igual a 2.380, ok? Se achar mais algum gráfico por aí, podem continuar fazendo os exercícios. Até a próxima!